Boa tarde, boa tarde. Começando mais um Papo na Quarentena. Convidada de hoje, Pamela M. Vamos que vamos. Gente, tô um pouco mal. Mas é isso, não pode deixar a peteca cair. Tô com o olho inchado. Começando mais um Papo na Quarentena com a convidada artista Pamela M, dançarina, professora. Então fiquem aí para conhecer. Já já ela entra e a gente começa. Mai, como você está? Boa tarde, meu povo, bora chegando. Pamela já tá por aqui. Gente, só não repara na cara da pessoa, porque a pessoa tá acabada. Olho inchado. Não sei se é conjuntivite, se é alergia, mas enfim. A gente não vai deitar, entendeu? E a live vai ficar, vai permanecer. Convidada de hoje, Pamela M, essa artista maravilhosa, dançarina, professora. Então fiquem aí para conhecer um pouco mais do trabalho dela. Vou chamar a Pamela aqui, porque a gente tem que ser bem pontual, né, gente? Porque o Instagram dá 1 hora e ele já corta a gente. Então a gente já começa, já faz as perguntas. Então fiquem aí para conhecer um pouco mais dessa pessoa. Vai estar aberto aí se vocês quiserem mandar perguntas. E é isso. Vou chamar a Pamela e aí a gente começa. Obrigado, Edilson, pelo lindo. Até coloquei um filtro para dar uma amenizada. Oiê, Ei, hello! tá bem? Tô bem, mana, na medida do possível. Olha, eu também. Eu vou confessar que, ó, eu já coloquei um turbante só para fazer aquele charme, né? Mas na verdade é que nossa, cabelo pra mim hoje tá zero. Eu tô em outro tempo, em outro espaço, assim. Mas eu vim mega animada assim, para fazer a live com você. Uma honra, tô morrendo de saudade de você. E a gente conversando no Whats, você. Nossa, mas é que eu tô aonde você só tem luz, garoto? Você é luz demais. Imagina, É que tá passada do longe. cabeleiro. Não queria ver de pé. Boa tarde, gente. Oi, oi, oi. Mas é isso. Boa tarde, gente. Vamos chegando. Pan, queria te agradecer, primeiramente, por ter aceito o meu convite. Só assim para a gente poder estar mais próximos, né, mais conectados, nos fortalecendo, né, seja de uma palavra que seja, né, que esse momento a gente está precisando muito, né, desse afeto, né, desse carinho com Sim, o outro, né. Então, um dos intuitos da live é para isso também, né, para as pessoas sim. conhecerem o outro lado do artista, né, que eu convido, na qual eu tenho uma Uhum. admiração, na qual eu tenho um carinho, na qual eu tenho uma amizade. E assim a gente vai se ajudando, vai se divulgando, né? E as pessoas possam conhecer o trabalho dessas pessoas, né? Então é Sim. isso. Só te agradecer. Para a gente começar, peço para que você se apresente, conte para a gente quem é Pamela. E aí depois a gente já dá início às perguntas. Tá bem. Bom, ai, faz quanto tempo que a gente se conhece, Rafa? Está um pouco travando.
Voltou, né? E vou ter que fazer a live aqui. Só abaixa um pouquinho o som. Nossa, tava toda uma planta toda bonita lá. Agora a gente que tem um quadro aqui do Mangrá. Olha, ai, não sei nem por onde começar, sério. Eu vou dar uma sentada aqui. Tá, sente, relaxe. É que eu não programei esse lugar aqui, né, gente? Oi, Ju. Abraço, querido. Mas você tá me ouvindo bem agora? Sim, tô te ouvindo. Tá. Bom, eu sou bailarina, já faz bastante tempo, faz 10 anos esse ano. Eu comecei lá atrás com a minha tia Carla, né? Eu fazia karatê antigamente, fiquei 7 anos fazendo karatê, estilo Shotokan e Goju Ryu. E aí depois eu fui para dança e aí o primeiro contato que eu tive foi com o mestre Daniel, com a Carla, com a Ana, o pessoal do Afrocoteban. E aí, no intervalo das aulas do Afrocoteban, que era ali no Céu Campo Limpo, sou do. Nasci, né, no Taboão da Serra, e aí eu ia para o Campo Limpo fazer as aulas lá. Atualmente eu moro no Capão Redondo. E aí, nos intervalos, eu escutava um som muito forte vindo do teatro. E aí, uma vez eu e minha tia entrou no teatro, e aí era uma cena lindíssima do Volúpia, que foi um espetáculo que. O primeiro espetáculo que eu fiz no Núcleo de Dança Pélago, junto com o Rubens Oliveira. Quem não conhece, procure. Ele é diretor, coreógrafo, idealizador desse projeto, que foi lindo. Eu fiquei 7 anos nesse projeto, fiz 3 espetáculos. E depois eu entro no Gambu Dance Brasil, faço 2 espetáculos e aí a gente entra na quarentena, né? Resumidamente assim. Coisa rápida, de que eu tava com uma agenda X e passou a ser outra coisa. E aí a gente tem que Sim, se encaixar nessa outra coisa que ninguém. Se você não manja de internet, eu, por exemplo, não manjava muito, agora eu assim, passei a entender algumas coisas, né? Mas assim, muito na marra, muito forçado, que não tem ninguém para falar assim. Pelo menos na minha infância, assim, eu não tive tanto contato assim com a internet, né? Na minha adolescência também não. Tinha um celular porque tinha que ter, porque era largadona mesmo, assim. Minha irmã não, minha irmã já teve mais um acesso maior. E aí os mais novos, meus primos, já têm outro acesso assim à internet. Enfim, mas aí é o seguinte, eu sou bailarina de palco, né? Eu danço em palco, danço na rua, danço em teatro, danço em casa de cultura, danço na casa da tia, danço. Passei também pela Trupe Bencadi, vamos lá, né? Porque é o seguinte, eu aprendi África do Sul com o Rubens Oliveira, e aí eu comecei a estudar. Cacau! Ô, bem. Desculpa, gente. Meu Deus. E aí, eu passei a estudar África do Oeste com a Flávia Masal, Janete Santiago, Luciane Ramos, né? E também fiz percussão com Carlos G, com Maurício Badé, produção. E aí eu tive que fazer, tirar do fundo do baú todas as coisas que eu tinha que fazer. E eu deixei de lado só para dançar, assim. Não é que eu deixei de lado, é que eu acho que a dança, ela exige, você sabe, né, Rafa? A dança, ela exige da gente horas do nosso dia.
Ela exige sim, total da nossa profundidade, do seu ser mais inteiro e lúcido possível, para a gente conseguir ter uma performance incrível. Tipo assim, a altura do sim, que a gente merece, a altura do que a gente é, fazer um trabalho profundo e fazer com que as pessoas entendam esse trabalho, leva muito tempo e é muito árduo. Perco várias festas de família, é, falando assim parece besta, né? Mas conforme passa muitas vezes você sem ter ali aquele contato, sem estar presente assim com a sua família, rolê com um amigo e tal, isso antes, né, da pandemia. Mas isso é uma dedicação que a gente vê o resultado assim no palco e a gente vive exatamente para isso. E aí, então, eu já tinha dado aula em outros lugares, né? Agora eu tô com aula online e eu já tinha dado aula em ONG, em casas de cultura, através de projetos ou projetos é, proposta das residências, né, dos lugares. E aí, mas a minha intenção sempre foi dançar, dançar, dançar e dançar. E aí essa pandemia fez assim, não, você não vai fazer só isso. Então eu tive que aprender, tô aprendendo agora a fazer edição, vídeo, tô voltando a fotografar, estou repensando maneiras de voltar a trançar cabelo e a gente vai tendo que se virar e se renovar assim total. É como se fosse uma nova roupagem. Infelizmente, muita gente se foi e ainda assim está acontecendo, né? Mas eu acho que por esse outro lado é, tem me ensinado bastante isso, entendeu? Que eu tenho que ter né? Eu tenho que ser um monte de coisa. A gente que é artista, a gente não pode fazer uma coisa só. Enfim, sim. É real. Bom, então, ó, vou para a minha primeira pergunta, que é: por que que você decidiu viver de arte? ah, eu tive sempre uma curiosidade com as profissões. Sempre fui uma criança muito assim observadora. E aí eu observava que as pessoas sempre me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, né? E aí então eu percebi que isso era algo muito importante, né? E depois de um certo momento, as pessoas paravam de me perguntar e as pessoas da minha família passavam a me perguntar e essa pergunta passava a ser uma coisa dura, né? Mas, gente, tá mudando alguma coisa aqui. E aí eu lembro que meu tio Erivelto uma vez fez um jogo. Ele é psicólogo e aí num dos estudos ele ainda não era formado, eu acho. E aí ele fez um jogo das profissões. Ele colocou muitas profissões assim no chão, numa cartolina, escrita todas as profissões. E aí eu ia selecionando assim a quantidade que ele pedia. E aí teve uma vez que tinham 5 profissões, acho que era história, arte, sociologia, filosofia e como que é? Acho que era biologia, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. E aí eu podia só escolher 3, depois eu escolheria de 3 eu escolheria uma. E aí eu escolhi artes. E aí depois de muitos anos eu acabo fazendo isso. E só que esse jogo na minha cabeça ficou de uma forma assim tão profunda, porque eu já levava essa questão muito a sério. E aí ali foi muito importante para mim, né? E aí eu sempre gostei muito de dançar, então dançava El Chan e depois do El Chan, que eu queria dançar mega bem, a minha mãe me ensinou samba rock, né?
Então foi o momento assim que eu mais me aproximei. Então eu ficava entre o axé e o samba rock. Eu gostava bastante dos dois. Axé, samba rock e samba. Samba, minha mãe me deixava lá embaixo da roda de samba, assim. Eu dormia lindamente, ela me colocava lá. Naqueles parece um banquinho assim, né, que carrega assim a criança, e aí eu ficava lá embaixo. Então eu sempre tive essas culturas perto de mim muito, muito forte. E aí o que é o seguinte, quando eu pensei em fazer isso profissionalmente, eu ainda estava meio perdida, assim. Então, essa história que eu te contei no início de que eu eu fui com a minha tia Carla lá para o Céu Campo Limpo, mas eu fui com ela para lá para jogar basquete, para jogar vôlei queimada, para andar, para fazer qualquer outra coisa. Fiz o Guri Santa Marcelina também, foi bem importante na minha vida. Então eu fui fazer outras coisas. E eu morava perto ali do Arrastão, né? Perto mesmo. E eu não conhecia o Arrastão. E aí, um amigo, Davi Sidney Salatiel, que é fotógrafo também do Arrastão, uma vez me perguntou: pô, já que você vai lá no céu Campo Limpo fazer atividade, por que você não vai lá no Arrastão? Lá no Arrastão tem um monte de coisa legal. E aí eu fui fazer comunicação, empreendedorismo, fiz vários outros cursos lá. Mas eu acabei ficando no Pélanos mesmo, que era ali no mesmo lugar, passava ali na sala, reconhecia daquele dia que eu encontrei o Rubens. E o Rubens, ele trançava o cabelo com a minha tia, eu devia ter uns 12, 13 anos, assim. Quando ele fazia o Samuade, quando ele estava ali com o Ivaldo Bertazzo, né? Sim. Ele trançava o cabelo para os espetáculos e quem trançava o cabelo dele era a minha tia. Então, eu acho que eu fui deixando levar. E aí abracei a arte. E aí o momento que mais pegou pra mim, que aí eu acho que eu tive que decidir, foi. Ai, meu brinco caiu. Foi em questão de grana, assim. Quando tava perto a gente fazer 18 e aquela cobrança, né, em casa e tal. E aí eu realmente tentei parar, assim, ir para outros lugares. Mas eu falei assim, não, eu vim até aqui. Tô até já vim até aqui, 2 anos e meio, 3 anos e meio, acho que eu já estava quando dançando quando eu decidi de fato, né? Falei assim, não, vou ficar doente se eu parar de dançar. E aí eu acho que a dança me escolheu e eu decidi aceitar. Acho que foi isso. Arrasou. E então, tipo, uma das perguntas que também eu iria te perguntar era quais os desafios que você enfrentou nesse período, né? Então, acho que você acabou já emendando, que foi a questão da grana, né? Creio eu que é o que pesa mais para todos nós artistas, né, autônomos. E mas aí, pelo menos você não desistiu, né? Persistiu. É. E para você, qual foi o momento mais marcante na sua carreira, assim? O que mais te marcou até aqui? Nossa, caramba, que pergunta pesada, porque assim, o que mais me marcou tem que ser uma coisa só, não pode ser duas. Não, pode ser até duas, mas tipo, algo que tipo, sempre você lembra e que mais te marcou, assim, real, assim, sabe? Mas assim, ai, é porque assim, eu tô pensando aqui numa coisa, mas é assim, tem que ser eu mesmo dançando em cena. Isso. Na sua carreira enquanto artista, né? O que mais te marcou? Pode Olha, ser em em cena. cena ou não também. Sei lá, dando aula. Muitas coisas me marcaram, né? 10 anos aí, muita vivência. É, Mas, então, que pergunta bacana você.
Ai, que saudade de você, Rafa. Olha, o que mais me marcou na dança foi uma vez, acho que foi uma das primeiras apresentações que eu passei muito mal antes de entrar em cena. E assim, foi com Gambu e eu tava no início assim de tudo. Tinha saído ali, né, do núcleo de dança Pélagus e estava entrando numa companhia de dança. Então era uma coisa assim, grandiosíssima, né? E que eu nem tinha noção do quanto que era grande aquilo, né? Porque foi uma mudança assim da minha vida inteira. E na verdade eu não entendia muito bem a grandeza que isso tinha, mas eu me desesperei, então eu tive uma crise de ansiedade antes de entrar em cena. E aí. Isso aconteceu várias outras vezes, mas eu lembro que nesse dia foi péssimo, assim. Que a gente come comida assim de Sesc, né? E é ótimo, é gostoso, é uma delícia, mas para quem já tá passando mal, comer a comida do Sesc é péssimo. E aí eu lembro que eu passei muito mal mesmo, fiquei muito mal. E aí o Rubens falou assim para mim, olha, se você estiver passando mal, você não dança. E aí eu lembro que eu me desesperei mais ainda e eu dancei. Passando mal pra caramba, mas eu fiz. E aí eu percebi assim, né, que isso acontecia vários outros momentos da minha vida. Isso me marcou muito porque você tem que estar bem na sua cabeça para poder fazer as coisas. Ou seja, não tinha por que eu estar mal de fato, mas na minha cabeça aquilo mexeu comigo de alguma forma. E várias outras coisas, né? Me marcou ver minha mãe dançando, foi incrível. Enfim, cair em cena, várias Sim, coisas, você sabe, aí que daí vai falar até amanhã. arrasou. E o que que te motiva? Bom, quando eu danço, eu consigo, parece que enxergar melhor, enxergar melhor, sabe? Os olhos, ouvidos, poros enxergam, a neblina passa, eu respiro de fato, fico relaxado. Então, o que me motiva são esses momentos. Por exemplo, Sim, agora eu dando aula, mesmo que seja online, né? Falando assim com as pessoas, e assim, gente, a energia de vocês chegaram aqui. E aí as pessoas falam, a sua energia também chegou. Mas é porque quando eu danço, por exemplo, na aula, eu fico aqui no ateliê e a gente, ó, tá vendo? Fala, gente. E eu danço, é como se eu não estivesse sozinha mesmo nessa sala. É como se depois que a aula acaba, o invisível fica quase palpável. É uma coisa muito forte, assim, preenche assim a sala. E aí eu fico cheia de luz, assim, áurea, assim. Então, o que me motiva, me salva é isso. E também o que me motiva é que eu consigo passar minha mensagem de fato, assim, para as pessoas. sim, Por mais que a pessoa entenda outra coisa daquilo que ela viu, porque cada um que vê entende uma coisa, né? Mas alguma coisa fica. sim, Então, entrar em cena e ver que aquelas pessoas estão ali me assistindo, saíram das suas casas, do seu rolê, do McDonald's, de outros lugares para vir me assistir, é o que me motiva a maioria das vezes. Ver o olhar uhum, sincero da pessoa, se ela gostou de fato ou não, mas é sincero. E o meu próprio corpo, né? O prazer que eu tenho é muito grande. sim. Quais são as referências e influências que permeiam o seu trabalho? Ah, nossa.
Aí põe aí mais 1 hora de live, porque de referência e influência, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que estar falando sempre, sempre, né? A gente não veio do nada, né? Nossa, tô assim plena com esse turbante aqui, tal, faço dança africana, dou aula aí, mas eu aprendi sozinha, não, né? Então, eu tenho referência como algo muito forte por conta disso, porque é a minha fonte, né? É onde eu busco sempre. Porque as matrizes africanas, a gente não vai só pesquisar na internet, né? A gente tem que ir no lugar. Só que aí, né, Rafa, a gente se conhece, a gente sabe que a gente é brasileiro, que a gente dança, né? Acho que a gente vive da arte e que aqui no Brasil o negócio é louco. Então, o que a gente faz? A gente se aproxima das pessoas. Então, eu Sim, fiz aula com Rubens, que é dança contemporânea, né? É, que danço com ele desde os meus 16 anos até agora. Estou com 26, então tem bastante tempo que eu danço com ele. Com a Janete Santiago, fiquei 4 anos dançando com ela na Crisantempo. E assim, né? Uma mulher preta naquele espaço imenso, com a sim, galera tocando ao vivo e bala. Então, assim, aquilo para mim, eu agradeço muito ela, inclusive. Sou muito grata a ela, porque essa referência de ter uma mulher preta ali fazendo acontecer e assim, sem falar para mim que era possível, ela mostrava no corpo dela. O corpo dela falava que era possível. E aí depois eu conheço, automaticamente conheço a Luli, né? Que a Janete era aula de terça-feira e depois era aula de quinta, que é com a Luciane Ramos. Fiz 2 anos aula com ela também. E foi um grande aprendizado. E, enfim, depois eu entro com a Flávia Mazal. E aí, Flávia Mazal e a Paula da Paz ali, que foram quem me mostrou um outro lado da parada. Porque, por mais que essas mulheres ensinem África do Oeste, sons do Oeste, né? Todas têm uma linguagem completamente diferente uma da outra. E que prazer imenso foi aprender com essas mulheres. Cada uma de um jeito. E a gente assim, não, né? Eu, no tempo que eu estive com elas, foi entender que assim, eu vou ter que lutar pra caramba, porque elas ainda estão no maior gás, na maior garra, assim, né? Então, enquanto eu não posso viajar, é com elas que eu quero estar, é com o Rubens que eu quero estar, são com essas pessoas. Ainda outros, né? Irineu Nogueira, como que é? A Rosângela Silvestre, é, como que é o nome? Rosângela Silvestre, ai, gente, agora esqueci o nome delas. Mas aí é um mundo de gente, um mundo de mulheres maravilhosas e homens também dançando que assim faziam a arte acontecer muito antes de existir projeto, né? Muito antes de existir um edital, sim. assim, né? Então eu vou aprendendo sempre e assim eu ensino porque eu tenho 10 anos de carreira, mas eu tenho também só 10 anos de carreira, né? O quanto que eu posso estudar mais ainda com você, com o Vitor, com o Tom, com todo mundo, né? Vera Sim. Passos. Vera Passos. Boa, ela mesma, essa mulher babado. Uma vez fui para Salvador, fiz aula com essas meninas. Fiquei lá 27 dias fazendo aula com elas. Saudade, hein? É bom a gente Maravilhosa. viajar com essas coisas. É. Então. Enfim, são várias, né? Uhum.
Bom, em relação ao seu trabalho, quais são os projetos atuais que você está desenvolvendo neste momento? Ah, sim. Bom, antes da pandemia, né? Eu estava com um trabalho, estou ainda com um trabalho chamado Troca e Vivência, que eu faço um encontro de mulheres, né? Mães solos, LGBT, periféricas, que estão a fim de um abraço, né? De olhar um no olho uma da outra. Então eu convido 16 mulheres para ficar ali num ritual só nosso, para tomar uma breja e depois a gente troca presentes, joga tarô e todas essas coisas. Eu acho que é, é importante a gente manter esse apoio entre nós de conversa, de só conversar. E aí o nome é Troca e Vivência. Da Troca e Vivência nasce um trabalho chamado Matrizes que Habitam em Mim, que é um solo que já fez um ano que eu tenho, né? Esse solo Matrizes que Habitam em Mim. Esse solo, ele fala da importância da benção que eu peço para minha mãe, da benção que eu peço para minha avó, né? Porque eu fui criada por 7 mulheres pretas, num quintal muito forte. E elas me ensinaram o autocuidado, elas me ensinaram a resistência de fato, sem dar nomes, assim, era na vivência. Não era, ai, são feministas, ai, são ativistas, não tinha essas palavras, né? Então elas me ensinavam assim. E aí eu percebo que ali tem uma ancestralidade assim muito forte, uma hierarquia na minha família assim muito grande, que a minha avó é muito respeitada, minha mãe tem que ser muito respeitada, então os mais velhos são que são sempre quem tem voz, né? E isso é muito presente, e isso eu também levo para o palco, né? Isso também você pode observar, tem aí no YouTube. Volúpia, Garimpo, Iquiça, Iebo, Subterrâneo, é a evolução do meu corpo, mas que na verdade a raiz de tudo isso é desse lugar, é da minha família, das mulheres que me ensinaram, né? Então eu começo a me pesquisar dentro disso. Já vim apresentando, né? Apresentei no SESC Campo Limpo, apresentei no Sarau da Ponte para cá, apresentei no Centro Cultural São Paulo também. Estava assim desenvolvendo com Mano Única. Foi na foi no álbum novo do Mano Única, que foi incrível. Matrizes que Habitam em Mim. E é isso, estou estudando aí. Agora, também estou com um brechó. Gente, Arrasou. é isso. Babado, né? Ó, isso Quem aqui, quiser. a Já minha passa aí, arara. já passa Brechó aí fica, o brechó fica a dica. Tem brechó fica Instagram? de Tem Instagram, @brechó.ficadica. Fica com K e dica com K também. E aí eu fiz Oi, umas gente. fotos babados das minhas amigas, para poder divulgar a hashtag que eu coloquei agora, a hashtag era da minha avó, que aí eu volto nessa história, né, da minha ancestralidade. E aí essas roupas são de uma senhora que gostava de estilo Inca, né? Ela vendia roupas também. E aí o Badé me presenteou com essas roupas, e aí eu passo pro brechó, todas bonitinhas. E é isso. Faço um ensaio fotográfico com as minhas amigas, e também é uma continuação do Troca Vivência, que toda vez que a gente se reúne, não tem como a gente volta no assunto do Troca Vivência, a gente acaba fazendo vivências assim, bem menores, mas ainda é uma continuação do Troca Vivência. E deixa eu ver o que mais. Minhas aulas online, que é o gesto circular, tá babado. Tô gostando muito, assim, dessa novidade online.
É os sábados, de manhã, das 10 às 11h30, gesto circular, que aí também é uma evolução do troca e vivência, que é a dança e a força do útero, né? Então, a dança afro brasileira e dança africana. Cada mês eu faço de um ritmo. Agora eu tô no final do Caquilambi. Aí o próximo eu já não sei, mas então. E aí o próximo eu não sei qual vai ser, mas eu quero ir para danças brasileiras também. E eu quero falar desse gesto circular da nossa bacia, do nosso umbigo, do nosso útero. E também falar, né, desse lugar que é ainda um tabu para o homem. Então, para todas as idades, todos os gêneros, é só chegar. É isso. Esses são os meus trabalhos. Aí volto a fotografar e filmar também. E aí monto várias coisas Várias também. coisas. Bom, a Michelane mandou os parabéns, falou que acha muito maravilhoso, né? Mulheres que se empoderam e cuidam de si e ajudando todas ao mesmo tempo. Maravilhoso. Maravilha. Massa. Bom, falando nisso, queria saber quando você passou a ter percepção de seu lugar no mundo como mulher negra e se entender nesse processo. E depois você toma sua água tranquilo, nada aconteceu. Putz, quando eu faço a ter percepção, olha, como a minha convivência foi com mulheres, né, em sua maioria, então eu nunca tive muita questão com isso. Agora, quando eu tive noção, com uns 9 anos, assim, eu era nova, bem nova. E aí eu paro pra pensar na minha sexualidade quanto mulher preta, aí deu chabu, entendeu? Aí sim, porque eu já entendia toda a já tinha uma noção, não tinha muita dúvida não. Né, a minha mãe, minha avó ali, não tanto a minha avó, mas a minha mãe e as minhas tias sempre estavam ali presentes mesmo no meu dia a dia, me ensinando coisas, conversando sempre comigo, e eu me sentia total aberta para conversar com elas. Agora, quando eu paro para pensar na minha sexualidade, isso foi louco. Porque aí eu fui conversar e elas não queriam ouvir. Aí sim, foi babado. E aí, entender eu entendia que mesmo eu passando por algumas coisas que era essas coisas horríveis, fio na rua, que também é um abuso, viu, gente? Né? Eu acho que assim, a galera que tá no nosso convívio assim, às vezes eu acho que saca, que percebe que isso é ridículo. Mas isso entra na nossa cabeça de uma forma tão horrível que pega assim na nossa autoestima. Não vou achar legal, eu não vou me achar gostosa por conta disso. Eu vou me sentir total invadida. E aí o que acontece? Isso na rua, né? Eu na rua. Agora, quando falo da escola, que aí vem várias questões, né? A questão do bullying, a questão do racismo, né? Que acontecia e que acontece, né? Que só não acontece mais porque eu não tô lá. Mas perdi o filme da meada na escola. Na escola, as pessoas. Ah, tá. As pessoas já começavam ali a querer sentir interesse, né? Umas pelas outras e tal. E aí foi coisas que eu comecei a questionar em mim. E aí eu comecei a entender que eu era mesmo diferente. Entende? E aí, até cair a ficha
que a cor da minha pele também influenciava isso, foi uma coisa que demorou, sabe? Enfim, demorou um pouco. E aí depois também que cai a ficha, eu acho que eu fui para um lado meio radical, assim. Meio não, eu fui para um lado radical e eu acho que foi super necessário. Eu acho que as lutas radicais, elas são mega necessárias. Inclusive, eu acho que nenhuma luta preta tem que ser excluída, principalmente deficiente físico, né? As pessoas que têm aí várias funções diferentes da nossa, por ter o corpo diferente, por ter uma linguagem diferente, a escuta que não tem, ou então uma visão que não tem, é uma coisa que a gente também não, muitas das vezes não pauta. Enfim, eu não sei muito bem falar sobre. Bom, mas enfim, mas já respondeu. Legal. Voltando um pouco para o seu trabalho, né? Você está no Gambu, né? Eu sempre, não sei se eu falo certo, Gambu com Gambu, é Gambu, né? Gambu, gambu, gambu. E aí vocês estão com dois espetáculos, né? Sim. Dois espetáculos. É, em relação a esse, como é o processo de montagem de espetáculo de vocês, assim? É muito difícil, porque vocês têm uma outra pegada, né? Vocês têm a dança, né? Claro, e tem o lance que é das botas, né? Que eu não sei se tem um nome daquela tipo, mais percussiva, né? Com Sim, é. corpo, Percussão corporal. isso. E aí, como que é o processo assim de criação dos espetáculos de vocês, incluindo também essa toda essa percussão corporal? É muito difícil? Ai, o processo de criação vem da condução do Rubens, né? Ele que conduz o processo de criação para coreografias. E aí tem vários processos para a gente chegar na coreografia. Inclusive, às vezes, o processo pode levar de 1 mês a 6 meses para chegar numa coreografia que a gente quer. Então, eu vou falar do subterrâneo porque está mais fresco na minha memória, que é para criar o subterrâneo, a gente veio falando do nosso protesto. Qual que é o seu protesto de vida? O que você não aceita? O que você acha assim, isso não dá. Então é essa revolta que a gente coloca no palco, essa indignação, esse protesto, é um grito de protesto, é um desabafo. E aí, então, assim, para você falar disso, não pode ser nada superficial, né? Então, além da gente estudar muito, né, na nossa cabeça, teoricamente, levar para o corpo isso é uma coisa muito intensa, porque, por exemplo, eu pego questões muito, muito pesadas que eu não aceito de jeito nenhum. Estupro, é, mil coisas ruins aí. Política, fome, racismo, muita coisa. Eu fico indignada. Então foram essas coisas, foi esse protesto que eu levei para o palco, que a gente levou para o palco. E aí a gente ensaiava 2 vezes na semana. Na época a gente ensaiava à noite, né? Ali na Sumaré. E a gente fazia várias pesquisas corporais, por exemplo, a gente assistia muito vídeo, a gente escutava bastante o Rubens, a gente fazia muitas aulas para poder chegar naquele corpo. E aí, aí a gente junta, né? A parte teórica, o que você entende daquilo, o seu sentimento com aquele estudo corporal que você fez durante todo esse processo. E aí se junta tudo
coloca a tua personalidade e vai pro palco, né? Não é fácil. Não é fácil, porque tem ali uma questão de coordenação motora power, né? E uma outra questão que corporal, que é isso, né? Eu sou brasileira, não sou africana, né? Então, ele dançando o gambu é uma coisa, a gente dançando é outra. Mas ainda assim, a gente tem um preparo corporal para poder proteger de lesões e tudo mais. Então, a gente precisa de horas de ensaio. A gente ensaiava 2 vezes na semana, eram 3 horas e meia, ou era 4 horas e meia por dia. E aí depois veio o subterrâneo, no subterrâneo não, o palco giratório, que a gente ficou rodando com esse espetáculo durante muito, muito, muito tempo, e a gente fazia durante muito tempo, e a gente foi pegando uma outra camada de. É... Esqueci. Outra, Se perdeu, né? outra camada de maturidade corporal. Maturidade, gente. Nossa. É, amadureci corporalmente, porque de tanto que eu fiz esse espetáculo, ele é recente, ele deve ter 3 anos por aí, se eu não me engano. Mas de tanto que eu fiz esse espetáculo, então corporalmente ele fica mais firme no corpo, mais presente no corpo. Mas para começar esse espetáculo foi uma parada. E no início, né, quando eu entrei no Gambu também foi uma parada muito louca, assim, que eu me sentia muito capaz. Calma aí, gente, que tem uma cachorra. Dá pra me dar licença? Licença. Obrigada. Enfim, Faz parte. faz parte, enfim. Mas aí tem que ser uma coisa que é repetição, né? Repetição, 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 repetição. Incansavelmente. Repetição para poder fazer esse trabalho acontecer. Não é fácil, não. Imagino. E de que forma você pretende crescer na carreira profissional? E quais as ferramentas necessárias você quer atingir seus objetivos? Ai, a última pergunta travou. O que que eu. Tá, Você pode vamos repetir? separar. Primeiro você responde essa, ó. De que forma pretende crescer na carreira profissional? Aí depois eu falo a outra. De que maneira que eu pretendo crescer? Olha, eu quero conhecer a escola de aranha, quero ir para lá, quero estudar lá. Eu quero conhecer várias outras escolas, eu quero viajar o mundo dançando, fotografando, eu quero experimentar a minha dança em outros lugares, quero fazer acontecer em outros lugares. Eu quero também abrir um espaço de dança para mulheres na quebrada, que seja acessível para elas, para que a gente continue com essa atividade que eu provoquei, que é a troca e vivência, que aí vai ser transformado em dança. Para elas também, né? Que aí seria uma atriz que habitam em mim. Uma coisa vai sendo ligada na outra. E eu busco, assim, uma autonomia sempre. Por mais doloroso que seja, né? Porque eu acho que só me despertou para isso, de fato, porque era uma coisa que eu já pensava, mas que me jogou assim para fazer foi a pandemia, né? Aí eu tive que. Mas profissionalmente eu quero dançar muito, quero viajar, eu quero pesquisar, eu quero estudar com mestres, mestras, eu quero dançar com os meus amigos, fazer Sim. vários outros espetáculos.
Eu quero voltar a atuar também. Enfim, muitas coisas, mil coisas. Bom, eu vou fazer a pergunta aqui da Michelane, Uhum. depois eu faço a outra. Ela me mandou assim: você disse do seu trabalho e ensaio com o corpo, mas mas você faz todo um trabalho mental antes de entrar no palco? Bom, tem que ser feito o trabalho mental antes de entrar no palco. Inclusive, antes de eu entrar no palco, eu fico confinada no mínimo 4 horas dentro do teatro, sem saber o que que é a luz do dia, sem saber o que que é nada. No mínimo. Dependendo de como tiver a cabeça do elenco, a gente fica até 8 horas. Antes. 8 horas? De 5 a 6 horas antes de entrar em cena, a gente fica confinado no teatro. Então rola uma questão mental, sim. E aí é isso, né? Eu tenho lexia, então eu troco a ordem das coisas. Então eu preciso mesmo. Teve um momento, inclusive, até do ano passado, que eu passei a fazer meditação antes de entrar em cena. Depois eu deixei de fazer, porque aí eu fui pegando a mecânica e fui entendendo, mas de vira e mexe eu pegava para fazer meditação antes e relembrar aquilo, esvaziar a mente, me concentrar. Porque por mais que você treine horas, por mais que você fique horas fazendo aquilo, né? A, a gente é falho, a gente erra. Então, se você treinou horas durante anos, meses, e naquele dia sua cabeça não tá legal, você não vai fazer. Então, é isso. Cuidar dessa É forma. preciso, né? É. Bom, a outra pergunta que eu tinha feito é: quais as ferramentas necessárias para atingir seus objetivos? Essa Quais foi as, fer- standardizada. quais as ferramentas. Ah, Pai do céu. Quais as ferramentas necessárias para eu alcançar o meu objetivo? Eu preciso das pessoas. Eu preciso das pessoas, porque se as pessoas estiverem ali para me assistir, para eu trocar com elas, para eu me ensinar elas, para eu aprender com elas, eu não consigo. Para fazer uma ponte entre eu e você, para a gente estar junto semana que vem, X. Para conhecer essas pessoas que estão aqui. Eu preciso das pessoas. E de dinheiro. Sim. Bom, ó, eu vou para a última pergunta e aí a gente parte para o ping-pong. Se alguém Eita, quiser mandar uma pergunta, é o momento, se não, até a próxima. Ó, a eita. última pergunta é: o que você pode mudar com a arte na vida das pessoas? O que eu posso mudar com a arte na vida das pessoas? É, De fato, eu não sei. Eu não sei. Elas não me falam. A maioria não me fala, mas o que eu desejo é, com a minha arte na vida das pessoas. Nossa, isso é muito difícil. Vou ter que fazer um resumo incrível aqui. Vou ter que fazer um resumo enorme, porque eu sou geminiana, não dá para fazer uma coisa assim, né? Quero fazer uma coisa objetiva. Então, o que eu movo as pessoas. Ai, meu Deus, o que eu posso dizer, Rafa? Deixa eu pensar com carinho.
Olha, eu espero mudar na vida das pessoas que se ela não tiver respeito, que ela passe a pelo menos procurar entender o que é aquilo. Que se ela sente algo e ela não sabe colocar algo, esse algo para fora, que tá tudo bem ela colocar do jeito dela, que ela deve se expressar e que pode se expressar. Então, amor e respeito, eu acho que é o que eu tento levar para as pessoas através da minha ancestralidade, assim. Eu sei que a minha ancestralidade tem muito mais que amor e esqueci disso que eu acabei de falar, mas que tem muito mais para ensinar do que eu. Eu sou pequena, sou pequenininha. A natureza que é enorme, que me ensina todas as coisas, assim. Então, eu sou um filtro disso. Eu sou um filtro. Eu entendo como um filtro para poder transmitir a minha verdade para as pessoas. Eu espero que, que isso aconteça. Pelo menos uma vez, assim, né? A cada lugar que eu já passei. Sim. Bom, é isso. Agora a gente vai para o ping-pong. Fala uma palavra e você rebate com outra, tá? Para a gente Ah, finalizar. Ó, a primeira é família, amor, amigos, felicidade, dança, mundo. conquista, O quê? conquista, Guerreira, medo, é poema. Pamela por Pamela. Pamela por Pamela. Eu não sei responder essa última. Como não, mulher? Pamela por Pamela. Aí eu falo uma palavra. É, como você se define? Cósmica. Certo, é isso. Ufa, né? Ela entendeu. Ufa, né, Pamela? Bom, acho que é isso, Pamela. Acho que se ninguém tiver mais nada Ah, para perguntar, aí só muito queria te agradecer obrigada. mesmo pelo bate-papo. Como eu disse no começo, né, é algo para a gente se distrair um pouco, para a gente se conectar, para a gente estar junto, matar um pouquinho da Uhum, saudade, por mais que seja virtualmente, né, sim. e trocar, né. Espero que você tenha gostado. Agradecer às Eu pessoas amei. que permaneceram até agora. Para quem vai assistir depois, vou deixar a live salva. Só gratidão. Isso, me manda essa live aí pra eu colocar no meu feed para as pessoas assistirem. Rafa, saudade de dançar com você, de dar um abraço em você. Enfim, muito obrigada por esse bate-papo. É uma evolução, assim, para mim, acredite. Quebrar essa barreira, assim, de vergonha de estar fazendo ao vivo, que agora, sem vergonha nenhuma, faço ao vivo agora para tudo. Mas é isso, né? A gente está aí no começo. Eu espero que tudo isso passe. Eu espero que você esteja sempre bem, você e sua família. Que a dança possa sempre alimentar a gente e se continuar salvando. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Ah, e Imagina. me sigam. Me siga no Instagram, Pamela M. Vai lá, tá? Fica sabendo das minhas novidades, novidades do meu brechó também. Das É aulas e isso. tudo. Plim, plim, plim pra vocês. Beijo. Se cuida. Até mais. Tchau! Tchau.